Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar do spin. Em mecânica clássica, um objeto rígido admite dois tipos de momento angular: o momento angular orbital e o momento angular de spin. O momento angular orbital ele está associado ao movimento do centro de massa daquele corpo rígido. Tá? Por exemplo, a Terra ela tem um momento angular orbital associado, atribuído à sua revolução anual em volta do Sol. Né? Aqui tem o Sol, então a Terra ela tem um movimento de translação. Então, o momento angular orbital está associado a esse tipo de movimento da Terra, de translação. Né? No caso do spin, o movimento ele em volta do centro de massa. Digamos, tomemos por exemplo a própria Terra. Você tem a Terra e o eixo aqui. Eu vou desenhar aqui o eixo que passa pelo seu centro de massa. Então, ela tem um movimento de rotação em volta desse eixo. Então, o momento angular de spin, por causa da sua rotação diária em volta desse eixo. Tá? Spin não é nada mais do que a soma total do momento angular orbital de todas as componentes da Terra, das rochas, montanhas, a própria gente. Então, cada um de nós, cada componente tem um momento angular orbital. E se você pega todos esses momentos angulares orbitais em volta desse eixo aqui, né? E você soma, você vai obter o spin. Tá? Uma situação análoga acontece em mecânica quântica, mas nesse caso a distinção é absolutamente fundamental. Adicionalmente ao momento angular orbital, associado no caso de hidrogênio, por exemplo, com o movimento do elétron em volta do núcleo, e que é descrito nesse movimento, esse momento angular, ele é descrito pelos harmônicos esféricos, no caso da mecânica quântica. Então, o elétron, ele, além desse momento angular orbital, ele carrega uma outra forma de momento angular, que não tem nada a ver com movimento no espaço. Tá? E o qual não pode ser descrito através de nenhuma função das variáveis de posição, aquela r, θ e φ. E essa forma de momento angular é de alguma maneira análoga a esse aqui, esse spin da mecânica clássica. Tá? Então, digamos, agora o movimento é horizontal, né? Você tem, vamos botar aqui o exemplo. Você tem o hidrogênio. Então, você sabe que esse elétron ele tem um momento angular orbital, né? Devido ao movimento em volta do núcleo, né? E esse momento angular orbital está definido pelos harmônicos esféricos, né? Esses aqui são coordenadas de posição, θ e φ, né? O elétron ele também ele carrega outra forma de momento angular, como acabamos de dizer, né? Carrega outra forma
de momento angular, tá? E aqui nesse caso, essa definição que tínhamos visto antes, uma função de onda que depende de r, θ e φ, não funciona mais, tá? Então não é similar ao da mecânica clássica, mas não é igual ao spin da mecânica clássica, né? Na mecânica clássica, aqui, né, você pegava todas essas componentes e cada uma delas tinha um momento angular orbital, né? E tinha uma função associada à posição f, θ e φ, e você calculava esse momento angular e somava tudo, né? Aqui, no caso da mecânica quântica, você não pode fazer essa analogia. Mesmo assim, você pode dizer que esse spin ele representa um momento angular intrínseco. Essa analogia não deve ser levada muito longe, pois o elétron, como já sabemos, é uma partícula pontual, sem estrutura. E, portanto, seu momento angular de spin não pode ser decomposto ou visto como um momento angular orbital das suas partes, né? O que eu acabei de dizer aqui, o que acontece aqui na mecânica clássica. Tá? O elétron não tem partes, né? não tem pedacinhos que possamos calcular o momento angular de cada pedacinho e somar. Então não tem sentido levar essa analogia muito longe. Não podemos dizer assim, não, é devido à sua rotação. O elétron não tem estrutura. Então não podemos dizer isso. Mas, para realizar a nossa análise, na presença para nossa análise, a gente não precisa se aprofundar na origem e natureza desse spin. A única coisa que precisamos é dizer que partículas elementares, elas carregam um momento angular de spin. Tá? E esse momento angular, ele é intrínseco. Está denotado com essa letra S. Além do seu já conhecido momento angular orbital extrínseco, né? Esse aqui seria o extrínseco. Tá? Então, você vai ter um momento angular de spin intrínseco. E o já conhecido momento angular orbital extrínseco. A teoria algebraica de spin é uma cópia a carvão da teoria algebraica que vimos para o momento angular orbital. Eu tenho aqui no meu Scratch um resuminho do que temos visto no momento angular orbital. Tá? Então vamos fazer uma cópia aqui para o caso do spin. Vamos fazer a cópia a carvão. Cópia a carvão em português seria a cópia Xerox, né? Então, aqui teremos o spin. Bom, no caso do momento angular orbital, tínhamos os operadores momento angular ao quadrado, o quadrado do momento angular, né? Tínhamos as componentes, os operadores componentes do momento angular e os operadores
de escada, né? De subida e de descida. Então, no caso do spin, também teremos um operador quadrado do spin. As projeções em x, y e z do spin. E teremos também operadores de escada, de subida e de descida, no caso do spin. Esse é maiúsculo, tá? As regras de comutação, né? Aqui temos as regras de comutação para o caso do momento angular orbital, então teremos um análogo para o caso do spin. A comutação, o comutador entre a componente x e y do momento angular de spin também vai ser IH cortado EZ. Aqui para y e z, a mesma coisa, esse x. E aqui para z é x, IH cortado esse y. Partiremos então dessas regras de comutação para fazer o desenvolvimento da álgebra, no caso do momento angular de spin, né? Os operadores de escada também estarão definidos assim, mais menos de subida e descida, né? Vai ser a componente x mais ou menos i vezes a componente y. Vimos aqui no caso do momento angular orbital uma autofunção que depende de dois números quânticos, né? Lzinho e Mzinho. E vimos que essa autofunção, no caso, né, desse momento angular orbital, era os harmônicos esféricos, né, que dependem da posição θ e φ. Essa autofunção era a autofunção simultânea do operador quadrado do momento angular e da componente z do momento angular, cujas os autovalores, né, aqui no caso do quadrado do momento angular, está dado por essa expressão aqui, que depende apenas do número quântico L. E no caso do autovalor da projeção no eixo Z do momento angular orbital, depende apenas do número quântico M. Então, vamos ter um análogo, só que cuidado nesse caso do spin. No caso do spin, não tem sentido falar de autofunção, pois não vamos encontrar uma função que dependa de θ e φ, como vimos no caso do momento angular orbital. Né? Porque não tem sentido, não estamos falando de uma coisa que dependa da posição. É um momento angular intrínseco. E não tem estrutura, não tem posição que você possa ver aí nesse caso. Então, no caso do spin, vamos trabalhar com um autoestado. Vamos chamar autoestado. Tá? Não são funções, né? Os autoestados de spin não são funções, né? Como é o caso dos harmônicos esféricos, que dependem de θ e φ, né? Não é mais o harmônico esférico, não depende de θ e φ. Mas ele continua conservando essa propriedade de ser um autoestado simultâneo de S ao quadrado e da componente Z do spin. Tá? E também vai ter um autovalor que vai ser bem análogo. Esse de... Agora, olha, aqui dependia de Lzinho e Mzinho. Né? Aqui agora vai depender de um Szinho e um Mzinho. O Szinho vai substituir o Lzinho. Então, aqui vai ser H cortado vezes Szinho vezes Szinho mais 1. O autovalor do quadrado do spin. E o autovalor da componente Z do spin vai ser H cortado M. Ainda tem o Mzinho aqui, tá? Desse autoestado. Tá? O que mais temos no caso do momento angular? Aqui, para fazer a analogia. Aqui não vai para lá, né? Aqui, ui, que pena. Aqui vou ter que ir para o lado. Tá, vamos lá. Posso botar aqui embaixo, por enquanto. Então vamos descer esse cara aqui.
Não, vamos subir ele, vamos mexer esse aqui, assim. Tá. Então, o operador quadrado do momento angular em cima da autofunção vai dar o autovalor vezes a autofunção, né? Para o caso do spin, uma coisa idêntica. O operador spin ao quadrado em cima do autoestado, esse mzinho, vai ser igual a h cortado, o autovalor, né? Ezinho vezes ezinho mais 1. E tudo vezes o autoestado, novamente aqui. Tá? O operador componente z, né, em cima do autoestado, vai ser igual ao autovalor, h cortado m, vezes o autoestado. Né? Esse aqui é análogo com esse aqui, esse aqui com esse aqui. Os operadores de escada também é a mesma coisa, tudo bem análogo. S mais M em cima do autoestado Szinho, Mzinho, esse aqui, né? O operador de escada em cima da autofunção. Você vai ter aqui um coeficiente e aqui, olha, a autofunção ou aumenta se é um operador de subida ou diminui o seu número quântico M. Então, aqui vamos ver que é idêntico. H cortado vezes a raiz quadrada, muito grande, né? Vezes a raiz quadrada de quê? De Szinho vezes Szinho mais 1, menos M vezes M mais, se estamos no operador de subida, ou menos para o operador de descida, 1, tudo vezes o autoestado Szinho. E aqui, ó, o Mzinho vai ser Mzinho mais 1 ou Mzinho menos 1. Esse auto, vamos empurrar um pouquinho aqui para não perder. Né? O autoestado muda aqui. Era Sm e muda para Sm mais 1 ou Sm menos 1. Tá? Esse é o autoestado. Devido a esse operador de escada. Os Zzinhos, que valores vão ter esses zinhos? O Lzinho, vimos que ele tomava valores inteiros, 0, 1, 2. Mas quando fizemos a solução pelo método algebraico, vimos que o Lzinho podia ter valores, frações, 1 meio, 3 meios, 5 meios, né? Mas a gente descartou esses números por causa que não cumpriam com a outra demonstração anterior na parte quando vimos os harmônicos esféricos, aquelas regras matemáticas. Eu não estou lembrando, não. Eu não lembro o nome, não. Bom, mas de qualquer maneira, por causa disso, descartamos esses números fracionários. Né? No caso do spin, não precisamos fazer esse descarte. Então, vamos ter aqui o 0, vamos ter 1 meio, 1, 3 meios e assim. Tá? Vamos ter valores fracionários aí para esse Szinho. E o Mzinho, então, ele vai ir analogamente aqui, com o momento angular orbital, vai ter menos S mais 1, e assim, até S menos 1, e finalmente até S. Já lembrei já. Na hora que calculávamos, resolvíamos, né, a equação angular do átomo de hidrogênio, utilizamos a fórmula de Rodrigues para encontrar os polinômios de Legendre. E essa fórmula de Rodrigues, ela tinha derivadas de ordem Lzinho. Então, para ter sentido a fórmula de Rodrigues, aquele Lzinho tinha que ser um inteiro não negativo, né? Mas agora, no caso de spin, podemos ter esses valores aqui. 1 meio, 3 meios, 5 meios também. Tá? Acontece que as
todas as partículas elementares, elas têm um imutável, um valor fixo, é um fixo e específico valor de Ezinho. Tá? E chamamos a esse Ezinho de spin daquela partícula. Essezinho aqui, estamos falando desse Ezinho aqui mesmo, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui alguns exemplos, tá? Elétrons, prótons e quarks, eles têm spin, o Ezinho, né? Igual a 1/2. Todos eles três. Fótons, eles têm spin igual a 1. Gravitons tem spin, pelo menos teoricamente, né, igual a 2. Mesons π tem spin igual a 0. Deltas tem spin igual a 3/2. Né? A diferença do momento angular orbital, né? Momento angular orbital. Por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, né? Aqui você tinha, digamos, aqui o núcleo. Aqui tem o elétron, E-. Esse elétron tem um momento angular orbital definido por esse número quântico L. Angular orbital. Né? E ele podia ser qualquer inteiro, né? Esse Lzinho podia tomar qualquer valor, né? Podia mudar de um valor a outro, se o sistema fosse perturbado, né? Esse Lzinho, ele pode mudar, então. Né? Mas aqui, no caso do spin, o spin não muda, é um valor fixo. Tá? Por isso, a teoria do spin é muito mais fácil. E, em verdade, matematicamente falando, um sistema de spin 1/2, que é esse aqui, tá? É o sistema não trivial mais simples possível. Tá? Pois para ele teremos apenas 2 estados. E ao invés de um espaço de Hilbert de dimensão infinita, com todas aquelas dificuldades e sutilezas e complicações, né? No caso do spin 1/2, trabalharemos em um espaço vetorial apenas de 2 dimensões. Ao invés de equações diferenciais não familiares e funções meio complicadas, né, nos confrontaremos com matrizes de 2×2 e vetores de 2 componentes apenas. Por esse motivo, alguns autores começam a mecânica quântica com o estudo de spin. Se você vê em outros livros, você vai ver que eles começam falando de spin. Mas o problema é que o preço a pagar pela simplicidade matemática, né, é que o curso ele fica abstrato no começo, né, em termos conceituais. A diferença desse livro aqui do Griffiths que eu estou seguindo. Né? Então, vamos passar a estudar o caso mais simples, que é o spin igual a 1/2. Tá? De longe, o caso mais importante é o do spin 1/2, pois nesse caso estão incluídas as partículas que formam a matéria ordinária, os prótons, os nêutrons, elétrons, assim como todos os quarks e os leptons. E ainda mais, uma vez que a gente entender o spin 1/2, vai ficar fácil o formalismo para spins de maior valor. Tá? Então, suponha que você, quer dizer, o Ezinho vai ser igual a 1/2. Né? Então, o Mzinho vai poder tomar 2 valores, menos 1/2 e mais 1/2.
né? Então, assim, ó, o Szinho, Mzinho, que é o autoestado daquele sistema de spin 1/2, vai poder ser assim, 1/2, 1/2, ou 1/2 menos 1/2. Tá, ficou feio. Vamos arrumar aqui. Menos 1/2. Tá? A esse cara aqui de cima chamamos spin up. E colocamos uma setinha para cima. E aqui o de baixo chamamos spin down. E a setinha fica para baixo. Isso aqui só é um label, é uma maneira de chamar ele também. Aqui também podemos chamar ele de xi mais ou xi menos. São notações, tá? Para esse autoestado aqui. Esses dois autoestados. Vamos utilizar esse daqui. Tá? Então, esses dois são autoestados dos operadores S quadrado e a projeção do momento angular de spin. Tá? Esse aqui eu não coloquei, né? Mas esse aqui se refere ao eixo, a componente Z. Depois vamos ver por quê, tá? Mas por enquanto vamos deixar ele assim, sem o Zzinho. Só assim dessa maneira, para não confundir ainda, tá? O estado mais geral de uma partícula pode ser representado como a combinação linear desses dois caras aqui. Tá? Esses aqui são os autoestados, tá? Eles dois são os autoestados desses dois operadores. Tá? Mas se você quer representar o estado de uma partícula, não necessariamente você tem que colocar um desses autoestados. Pode ser uma combinação linear, que seria o caso mais geral. Então, digamos, o estado xi vai ser uma combinação linear desses dois caras aí. A vezes xi mais B vezes xi menos. Tá? Esses xi pode ser representado dessa maneira também. A, B. E chamamos esse cara de espinor. Esses aqui são autoespinores, né? Autoespinores. Autoespinores ou autoespinors. Né? Então, como é que fica isso? Esse estado xi, ele é uma combinação linear, né, desses autoestados aqui. Esses autoestados, eles dois formam uma base ortogonal em duas dimensões. Então, podemos fazer a analogia com o que sabemos de vetores em duas dimensões. Digamos, aqui temos uma base ortogonal, né? Podemos colocar aqui o xi mais e aqui o xi menos, né? A direção. Esse estado xi geral estaria assim, xi, nessa direção, né? E ele vai ter uma componente em xi mais a, que é esse azinho aqui. E aqui uma componente b, que é esse bzinho aqui. Seria o peso, né, de cada um deles. Então, eu posso representar essa base ortogonal também, fazendo analogia com a caso vetorial. Esse xi mais, poderia representá-lo assim, 1, 0. Né? E o xi menos, 0, 1. Esse aqui seria o spin up e esse aqui o spin down. Né? O xi vai ser a combinação deles dois. Né? E legal, até aí os
autoestados estão bonitinhos, definidos, né? E os operadores? Como é que a gente faz com esse quadrado, com esse z, com esse x, esse y, o esse mais e o esse menos? Como é que definimos ele? O que precisamos para definir eles? Eles, obviamente, como esses aqui são vetores, né, de duas componentes, esses operadores vão ser matrizes de 2 por 2. Matrizes. Esses operadores aí. Então, como podemos construir esses operadores? Então, podemos ver, para construir, podemos ver como eles agem em cima desses autoestados xi mais e xi menos. Então, vamos ver. Vamos ver o que eles fazem com esses autoestados. Vamos começar pelo esse quadrado. Tá? Vamos ver o que ele faz em cima desses autoestados. Temos que lembrar o que eles fazem, né? Então, vamos lá pegar o nosso Scratch. Tá aqui. E esse quadrado tá aqui, ó. Essa expressão aqui. Isso. Ih, caramba. Essa expressão aqui. Ficou doido a parte do Scratch. Mas tudo bem, vamos ver. Então, esse quadrado, vamos ver, vamos copiar primeiro. Esse quadrado no estado SM vai ser igual a h cortado ao quadrado vezes esse mais 1 vezes o autoestado. É uma fórmula atrás, eu tinha errado, né? Aqui, ó. Cadê ele? Aqui. Aqui é o quadrado. Então vamos ver o que ele faz. Tá? Vamos separar em dois o xi mais. Vamos botar aqui o xi mais e o xi menos aqui, tá? Então, no xi mais, o Ezinho é igual a 1 meio e o Mzinho é igual a 1 meio. No xi menos, o Ezinho, não vai dar espaço não. Ezinho é igual a 1 meio e o Mzinho é igual a menos 1 meio. Né? Então, o S quadrado no estado... vamos apagar aqui. O S quadrado no estado xi mais vai ser igual a h cortado vezes Ezinho. Ao quadrado, né? Vezes 1 meio vezes Ezinho mais 1. 3 meios. Vezes xi mais. Isso vai dar, então, esse quadrado xi mais vai ser igual a 3 quartos de h cortado ao quadrado vezes o xi mais. E esse aqui é o autovalor, né? Legal, o autovalor foi fácil. E para esse caso aqui, para o outro autoespinor, né? Vamos ter aqui esse ao quadrado em xi menos vai ser igual a 3 quartos de h cortado ao quadrado xi menos, igualzinho, né? Os dois irão o mesmo autovalor. Então, tínhamos dito que esse quadrado, ele podia ser era uma matriz, né? Digamos, C, D, E, F. E nossa tarefa agora é encontrar essa matriz. Quais são esses valores aqui? C, D, E e F. Então, vamos ver o que ele faz em cada caso. Aqui, ó, C, D, E e F, a matriz, né, esse quadrado, vezes
o xi mais, que o xi mais era 1, 0. Está aqui. Isso tem que ser igual ao autovalor 3 quartos de h cortado ao quadrado vezes o estado, 1, 0. Né? E aqui no caso de xi menos, c, d, e, f vezes 0, 1 vai ter que ser igual ao mesmo autovalor 3 quartos de h cortado ao quadrado vezes 0, 1. Né? Então vamos encontrar, vamos ver o que eles fazem. Vamos encontrar esses valores de C, D e F. Temos que lembrar da multiplicação de matrizes, da álgebra linear, né? Digamos, você tem essa matriz M, N, O, P, vezes esse vetor aqui, AB. Isso vai ser igual a quê? Como é que você multiplica? Você pega primeiro essa fila vezes essa coluna, né? Seria M vezes A mais N vezes B. Só apagar para não ficar feio. Seria M vezes A mais N vezes B. E embaixo, como é que fica? Seria esse cara por esse cara, né? O vezes A mais P vezes V. O, vamos apagar primeiro, para não ficar tão feio. O vezes A mais P vezes B. Legal. Então já sabemos já como multiplicar matrizes, né? Essa aqui é uma matriz, olha, é 2 por 2. E esse aqui é um vetor, né? É 2 por 1. Como resultado de um vetor, 2 por 1. Tá? Para poder multiplicar esses duas matrizes, esses dois aqui tem que ser iguais. Precisam ser iguais. Se não são iguais esses dois números aqui, você não vai poder multiplicar. E o resultado vai ser uma matriz de 2 por 1, como está aqui. 2 por 1. Aí você pega os extremos. 2 por 1. Tá? Isso aqui é isso aqui lembramos, né? Estudamos a parte de álgebra linear, limos, né? Já lembramos essa parte. Então, legal, vamos aplicar essa regra aqui a esses dois casos, né? No primeiro caso, então, vamos ter que C vezes 1 mais D vezes 0, né? É o de cima. E embaixo temos E vezes 1 mais F vezes 0. Isso tem que ser igual a quê? Isso vai dar, ó, em cima vai ser C. E embaixo vai ser E apenas. CE. Isso tem que ser igual a esse termo aqui, ó. 3 quartos de h cortado ao quadrado vezes 1, 0. Né? Então, daqui encontramos que Z vai ser igual a 3 quartos de h cortado ao quadrado e o Ezinho vai ser igual a 0. Legal, já encontramos dois valores. E os outros? Para os outros, eu vou precisar dessa expressão aqui. Tá, vamos fazer, então. Temos que lembrar de cabeça, então. Esse aqui, esse com esse, vai dar Z em cima. Não, C vezes 0 não. Vai dar C vezes 0 mais D vezes 1 vai dar D em cima. E vezes 0 mais F vezes 1 vai dar F embaixo. Então, vai ser DF igual a isso. Então, vamos lá. Vai ficar EF. Você faz com calma isso aqui, tá? Eu não preciso fazer com calma. Não é DEF, não é DF. DF. Isso tem que ser igual a 3 quartos de h cortado ao quadrado vezes 0,1. E daqui encontramos que D é igual a 0 e F é igual a 3 quartos de h cortado ao quadrado. Então, o nosso operador S quadrado, né, que tínhamos definido como C, D, E, F, ele vai ser igual a C, 3 quartos de h cortado ao quadrado. D, 0. E, 0. F, 3 quartos de h cortado ao quadrado. Então, esse operador
esse quadrado, posso escrevê-lo assim também. 3/4 de h cortado ao quadrado, 1, 0, 0, 0, 0, perdão. 0, 0, 1. Legal. Observe que ele é hermitiano. Se hermitiano representa uma variável que pode ser medida, né? Um observável. Legal, então encontramos já o operador, esse quadrado, né? Temos, então, os autovalores, os autovetores, autoespinores, né? Esses caras aqui, que tínhamos definido como 1, 0 e 0, 1. Os respectivos autovalores, que estão aqui, né? Esse e esse, são o mesmo, né? Então, legal, já resolvimos esse quadrado. Vamos agora resolver o EZZ. Tá? Também precisamos ver aqui no nosso Scratch o que o EZZ faz. O EZZ, vou copiar aqui, em EZMzinho, ele tem aqui o autovalor H cortado M, Ezinho, Mzinho. Tá? Vou fechar o Scratch. Então, vamos definir esse Z como uma matriz também de 2 por 2, P, Q, U, V, por exemplo. Vamos encontrar esses valores. Tá? Desse lado, vamos colocar o Xi mais. Desse lado, o Xi menos. Aqui, essezinho é igual a 1 meio. Mzinho é igual a 1 meio. Aqui, essezinho é igual a 1 meio. Mzinho é igual a menos 1 meio. Então, esse Z em Xi mais vai ser igual a H cortado vezes Mzinho, 1 meio vezes Xi mais. E aqui, esse Z em Xi menos é igual a H cortado vezes menos, né? Seria vezes menos 1 meio, porque Mzinho agora é menos 1 meio, vezes Xi menos. Legal, então vamos lá, vamos substituir aqui minha matriz. P, Q, U, V vezes 1, 0. Isso tem que ser igual a H cortado sobre 2 vezes 1, 0. E aqui seria P, Q, U, V vezes 0, 1 tem que ser igual a menos H cortado sobre 2 vezes 0, 1. Então, aqui, ó, multiplicação de matrizes, de novo, vai dar P e embaixo vai dar U. Você faz com calma isso aí, devagarinho. Isso tem que ser igual a H cortado sobre 2, 1, 0. Então, daqui obtemos que P vai ser igual a H cortado sobre 2 e U é igual a 0. E desse lado aqui, vamos ter que Q, embaixo vamos ter V, né? Isso vai ser igual a menos H cortado sobre 2, 0, 1. Então, o Qzinho vai ser igual a 0 e o Vzinho vai ser igual a menos H cortado sobre 2. Legal, já temos todas essas componentes daquela matriz. EZZ, então, vai ser igual a H cortado sobre 2, 0, 0, menos H cortado sobre 2. E podemos escrever assim também. EZZ é igual a H cortado sobre 2, 1, 0, 0, menos 1. Legal, já temos o EZZ. Agora vamos encontrar, então, o SX e o SY. Só que vamos fazê-lo através do EZ mais e do EZ menos. Sabemos aqui pelo nosso Scratch? Tá por aqui, não, em cima, aqui. Dessa expressão, podemos encontrar o SX e o SY a partir do EZ mais e o EZ menos.
Tá? Então vamos fazer isso. Vamos primeiro encontrar o S mais e o S menos. E a partir desse S mais e S menos, vamos encontrar o SX e o SY a partir dessa fórmula do Scratch. Primeiro, vamos ver o que o S mais faz no XI menos. Depois, vamos ver o que o S menos faz no XI mais. O que o XC mais faz no XI mais e o que o XC menos faz no XI menos. Vamos ver que aqui os operadores de escada, nesses dois casos, vão dar 0, tá? Então, vamos lá, esse aqui primeiro, esse caso aqui. O S mais em XI menos. O XI menos, ele tem Szinho igual a 1 sobre 2 e o Mzinho igual a menos 1 sobre 2, né? Então, o S mais em XI menos vai ser igual a... Aqui precisamos lembrar, né? A nossa fórmula, esse daqui. Vai ser igual a H cortado, raiz... Vou copiar. Raiz quadrada de S vezes S mais 1 menos M vezes M. Calma aí. Eu estou no S mais, né? Estou com S mais, então aqui é sinal mais apenas. Mais 1. Isso vezes... esse cara aqui é o SM, digamos. Esse seria o... Vamos botar assim. Ele é o 1 meio menos 1 meio, não é? Então, aqui como é que vai ficar aqui? Aqui vai ficar... O Szinho vai ficar 1 meio. E o Mzinho, como é o S mais, o Mzinho vai aumentar em 1. Então, como estava menos 1 meio mais 1, né? Vamos botar aqui, menos 1 meio mais 1. Né? E isso vai ficar igual a 1 meio, 1 meio. E esse cara aqui é o XI mais. Tá? E aqui dentro como ficaria? Szinho é 1 meio, vezes aqui 3 meios, menos. Mzinho é menos 1 meio. Com esse menos vai dar mais 1 meio vezes também 3 meios, né? Então, como é que vai ficar aqui? Não, calma aí. Não é 3 meios, não. Esse aqui é menos 1 meio. Menos 1 meio mais 1. Isso aqui dá 1 meio. 1 meio vezes 1 meio é 1 quarto. Aqui temos 3 quartos. 3 quartos mais 1 quarto vai dar 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, o S mais no XI menos vai ser igual a H cortado vezes XI mais. Legal. Né? É isso aí. Agora vamos ver o que o S menos faz no XI mais. Agora o XI mais, ele tem Szinho igual a 1 meio, Mzinho igual a 1 meio. O S menos em XI menos vai ser igual a H cortado, raiz quadrada de S vezes S mais 1, aqui, né? Menos Mzinho vezes Mzinho menos 1, né? Porque estou aplicando o operador S menos. Isso vezes... Aqui fica 1 meio, né? E eu estou em XI mais aqui, né? Vai ser 1 meio menos 1. 1 meio menos 1. Isso é igual a 1 meio menos 1 meio. Né? E esse aqui era 1 meio, 1 meio. Então, vamos fechar aqui um pouquinho o Scratch para poder ver.
Então, o S menos no xi mais vai ser igual a quê? Aqui, como é que fica? 1 meio vezes 3 meios menos... Aqui é 1 meio. 1 meio menos 1 meio. Aqui vai dar 1 quarto positivo. E aqui 3 quartos positivo. Então, vai dar 1, a soma. Então, vai dar H cortado, simplesmente. Vezes o xi menos, né? Esse cara aqui é o xi menos. Né? Então, legal, já vimos o que o S menos faz no xi mais. Né? O mais aumenta, o menos diminui. Né? E o que acontece se eu colocar S mais em xi mais? Isso aí eu disse, já adiantei, né? Que vai dar zero. Vamos ver. Seria S mais vezes S mais no xi mais vai ser igual a H cortado vezes a raiz quadrada de S vezes S mais 1 menos M vezes M mais 1, né? Mais porque está mostrando esse mais. Isso vezes o Szinho. Tá? E aqui vai ficar Mzinho mais 1. Né? Assim. Mzinho mais 1. Então, isso aqui vai ficar 1 meio. O Mzinho aqui, Szinho é 1 meio. Mzinho igual a 1 meio, né? Que é esse cara aqui. Então, o Mzinho aqui vai ficar 3 meios. Né? 1 meio mais 1 vai dar 3 meios. Estranho, né? Porque o S é 1 meio. Não pode dar maior que 1 meio. Isso aqui, então, não vai ser possível. Mas aqui, vamos verificar aqui dentro como é que fica. Isso aqui é 1 meio vezes 3 meios menos 1 meio vezes 3 meios. Isso aqui é zero. Então, vai dar zero. Então, esse cara, esse mais em cima de xi mais vai dar zero. Isso aqui já não importa. Né? E, analogamente, o S menos em xi menos vai dar zero. Isso aí você pode verificar. Então, a partir de essa daqui e de essa daqui, e também, né, conhecendo que xi menos é igual a 0,1 e xi mais é igual a 1, 0, né, você encontra, eu vou deixar isso com vocês, você encontra que perdi aqui nas minhas contas que eu não estava olhando. Deixa eu me situar aqui. Ah, tá. Você vai encontrar que o S mais vai ser igual a H cortado 0, 1, 0, 0. E o S menos vai ser igual a H cortado 0, 0, 1, 0. Tá? Isso aí é bem simples. É só repetir os passos que fizemos antes para encontrar o S Z e o S quadrado. Tá? Então, temos o S mais e o S menos. Agora, vamos encontrar esse. Vamos copiar aqui. Não. Precisamos lembrar o S mais, que o S mais é igual a SX mais ISY. E o S menos é igual a SX menos ISY. Tá? Porque o que eu quero agora é encontrar esse x e esse y. Então, se eu subtrair essa menos essa, eu vou ter aqui 2 vezes esse x é igual a esse mais esse menos. Né? E se eu subtrair as duas, vou ter 2i vezes esse y, esse mais menos esse menos. Né? Então, daqui, esse x vai ser igual a esse mais esse menos sobre 2. E também esse y vai ser igual a esse mais menos esse menos sobre 2 vezes i.
né? Então, vamos encontrar esse x primeiro. Então, esse x vai ser igual a quê? 1 sobre 2 vezes esse mais, mais esse menos, que está aqui, os dois, né? Coloco o h cortado em evidência e dentro vai ficar assim, 0, 1, 0, 0, mais 0, 0, 1, 0, né? Então, o SX vai ser igual a h cortado sobre 2 vezes 0, 1, 1, 0. Legal. O SY vai ser igual a... Cadê? Tá aqui. Aqui o SY. Colocou h cortado em evidência sobre 2 vezes i e dentro vou ter a diferença. 0, 1, 0, 0 menos 0, 0, 1, 0. Né? Aqui tinha a soma e aí a diferença. Então, isso vai ficar assim. Esse y vai ser igual a h cortado sobre 2i vezes 0, 1 menos 1, 0. Tá? Esse aí está me incomodando, multiplico por i, divido por i. Tá? Esse aí vai entrar dentro da matriz e esse aí vai multiplicar com esse i daqui, vai dar um sinal menos negativo, né? Então, esse y vai ser igual a menos h cortado sobre 2 vezes 0i menos i 0, tá? Esse menos eu vou colocar dentro da matriz para ficar bonitinho, vai ficar então h cortado sobre 2 vezes 0 menos i 0. Legal, eu tenho o esse y agora. Então, esse x, esse y e esse z deve estar por aqui em algum lugar. Aqui. Todos eles têm um h cortado sobre 2. Então, eu posso colocar essa matriz como um vetor de matrizes. Isso aqui é um vetor de matrizes. Cada componente é uma matriz, tá? Onde eu coloco o h cortado sobre 2 em evidência e multiplico por outro vetor de matrizes, sigma, tá? Então, onde esse sigma ele tem uma componente x, sigma x, que está definido assim, esse cara, 0, 1, 0, né? Então, 0, 1, 1, 0. O sigma y, aqui, está definido, não, aqui embaixo, tá? 0 menos i, 0. E o sigma z, vocês podem verificar, depois vem lá, ele está definido como 1, 0, 0 menos 1. Tá? Então, esse aqui é um vetor de matrizes, né? Uma maneira compacta de definir. Se você multiplica esses caras vezes, esses componentes vezes h cortado sobre 2, te dá os operadores, né? De momento angular de spin. Esses caras aqui são chamados, conhecidos como matrizes de spin de Pauli. Tá? Então, note que tanto esse y, olha, o esse y é hermitiano, o esse x é hermitiano. O que mais? O esse z é hermitiano. Quer dizer, você tira o complexo conjugado, faz a transposta e ele é o mesmo. E o esse quadrado também é hermitiano. Todos são hermitianos. Então, e tinham que ser hermitianos, né? Porque esperávamos pois eles são observáveis. Né? São as componentes do momento angular de spin, são observáveis, né? Enquanto o S+, cadê o S+? E o S-, aqui, o S+, não é hermitiano. E o S-, cadê o S-? Aqui. Está aqui do lado, né? O S- também não é hermitiano. E eles não são observáveis, né? São operadores de escada que a gente utiliza para
ajudar, facilitar os cálculos. Então, o que temos aqui? Temos um autoespinor Xi mais, que em forma matricial está representado por esse vetor aqui, 0, e o autovalor da componente Z do momento angular de spin é igual a mais h cortado sobre 2, né? Isso aí você pode lembrar daqui, o EZZ é h cortado m, né? O mzinho aqui o mzinho, nesse caso, mzinho é igual a 1 meio, o exzinho é igual a 1 meio também. Nesse caso, né? Vou apagar aqui para não confundir. Vírgula, mzinho igual a 1 meio. Então, o autovalor é h cortado sobre 2, né? Daqui. E o autoespinor Xi menos 0,1. Mzinho igual a menos 1 meio. Então, o autovalor da componente Z do momento angular de spin é menos h cortado sobre 2. Tá? Fechar o Scratch. Então, digamos, você realiza uma medida. Você está num estado assim, definido como A, B, que é uma combinação linear desses dois autoespinores. Aí seria A vezes Xi mais V vezes Xi menos, né? Você verifica isso aqui, ó. A vezes 1, 0 mais V vezes 0, 1. Isso aqui, ó, A0 mais 0B. Isso é igual a B, tá? Então, esse aqui é o estado geral, Xi, tá? Ele é uma combinação linear de dois autoespinores, né? Da componente Z, tá? E também são autoestados da componente S quadrado, esses dois caras, né? Então, o que acontece? Se você realiza uma medida de esse Z, tá? Da componente Z do momento angular de spin. Então, você vai obter aqui, ó, aqui, esse aqui tem autovalor h cortado sobre 2. E esse aqui tem h cortado sobre 2 menos, tá? Não é igual, não. Estou somente colocando o autovalor desse cara aqui também. Então, você, se realiza a medida, vai obter h cortado sobre 2 com probabilidade azinho ao quadrado. Ou você vai obter menos h cortado sobre 2 com probabilidade bzinho ao quadrado. Esses coeficientes aqui, eles me dizem qual é o peso, e o quadrado deles vai me dar a probabilidade de obter o respectivo autovalor aqui, né? Como você só tem essas duas possibilidades, né? Quando você realiza a medida, pode obter ou h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2 para essa medida aqui, desse Z. Tá? Como só tem duas possibilidades, então a soma dessas probabilidades tem que dar igual a unidade. Tá? Em outras palavras, o espinor ele deve ser normalizado. Tá?
Mas isso aí é muito fácil, né? Pô, medir a componente SZ. É muito simples. Se ao invés de SZ, você quer medir a componente realiza a medida da componente SX, por exemplo. Aí complica um pouco mais. Por quê? Porque esse autoestado ele está representado nessa base aqui, que é a base para o SZ, tá? Não está representado na base que corresponde ao SX. E aqui que vem aqui o negocinho que eu tinha colocado aqui em cima, o Zzinho. Então, se eu quiser medir esse x, quais são os possíveis resultados e qual é a probabilidade de obter esses resultados? Então, tenho que obter uma representação parecida com essa aqui, só que agora para a base correspondente a esse x. Então, de acordo com a interpretação estatística generalizada, precisamos encontrar os autovalores e os autoespinores. Precisamos encontrar os autovalores, né, e os autoespinores de esse x. Tá? Porque temos encontrado o SX apenas. Né? O SX é igual a H cortado sobre 2 vezes 0, 1, 1, 0. Esse aqui era o SX. Né? Mas não encontramos os autovalores nem os autoespinores desse cara. Não encontramos. Sabíamos quais eram os autoespinores de esse Z. Aliás, começamos com eles. Né? E os respectivos autovalores. Né? Que são esses aqui. Mas não conhecemos do SX, do operador SX. Então, vamos calcular esses autovalores e autoespinores desse cara, tá? E depois disso, vamos representar esse espinor aqui como uma combinação linear dos autoespinores desse x. Então, vamos lá. Suponha que o autovalor é alfa e o autoespinor digamos, alfa não, lambda, perdão, aqui é lambda. Vamos apagar aqui, que eu vou chamar o outro de alfa beta. Então, o autovalor é lambda e o autoespinor é alfa beta, tá? Então, vamos lá. Então, esse x no autoespinor tem que ser igual a lambda vezes o autoespinor, tá? Esse x é h cortado sobre 2 vezes 0, 1, 1, 0. Isso vezes alfa beta tem que ser igual a lambda vezes alfa beta. Legal. Então vamos multiplicar essas matrizes aí. Você já agora está craque em multiplicação de matrizes, né? Isso vai dar h cortado sobre 2 vezes o quê? Isso vezes isso, né? Seria 0 alfa mais 1 beta. Então, isso dá beta. E isso vezes isso vai dar 1 alfa mais 0 beta. Isso vai dar alfa. Isso tem que ser igual a lambda alfa beta. Tá? Então, como é que fica isso aqui? H cortado sobre 2 vezes beta tem que ser igual a lambda vezes alfa. E H cortado sobre 2 vezes alfa tem que ser igual a lambda vezes beta. Aí vou multiplicar esses dois caras e vou ter do lado esquerdo, vou ter beta alfa e do lado direito vou ter beta alfa. Então esse termo aí se anula e vai ficar assim, h cortado ao quadrado sobre 4 tem que ser igual a lambda ao quadrado. Tá? Então, lambda vai ser igual a mais ou menos h cortado sobre 2.
E esse é o autovalor. Temos dois possíveis autovalores, né? Se o autovalor é h cortado sobre 2, vamos ver o que acontece. Então, vai ser assim. Vou ter que, se o autovalor é h cortado sobre 2, aqui, por exemplo, posso substituir aqui. Então, alfa vai ser igual a beta, né? Então, se mais, digamos, tá? Vamos chamar mais porque é autovalor h cortado sobre 2. Agora, em x, o autoespinor do SX vai ser igual a alfa, alfa, né? Vai ser iguais esses dois, alfa igual a beta. Mas isso aí tem que ser normalizado, né? Normalizando, se normaliza, que seja 1 ao quadrado mais o outro ao quadrado tem que dar 1. Então, o autoespinor mais x vai ser igual a 1 sobre raiz de 2, 1, 1. Tá? Agora, se o autovalor é h cortado sobre 2 com sinal negativo, então alfa vai ser igual a menos beta, né? Então o xi correspondente, vamos chamar o autoespinor xi menos em x, quando você meça x, esse x, perdão, vai ser igual a alfa menos alfa. E também analogamente, normalizando, você vai ter que xi menos x, isso é igual a 1 sobre raiz de 2, 1, menos 1. Empurrar um pouquinho para cá. Tá? Então, o que temos aqui? Temos os autoespinores da componente x do momento angular de spin e os autovalores também desse, né? O que tínhamos antes? Como que estava antes? Tínhamos xi, era A vezes o autoespinor da componente z do momento angular de spin, né? Mais B, o outro autoespinor, xi menos z. Tá? E vocês lembram que eu tinha representado eles assim? Acho que não. Vamos botar aqui melhor. Vamos botar aqui. Eu tinha, preciso de espaço. Eu tinha representado eles assim, ó. Eles formam uma base ortogonal. Aqui tinha o xi mais em z. E aqui o xi menos z. Então, o x estava aqui. Aqui você tinha a componente em xi mais, que tem valor A, e a componente xi menos, que tem valor B. E agora temos outra base. Temos uma base, eu vou desenhar ela com outra cor aqui. Assim. Temos essa base aqui, ó. Temos o xi mais, aqui o xi mais em x, né? Tem metade, tem o mesmo tamanho das duas componentes. As duas componentes são iguais, a raiz de 2 e raiz de 2, né? E temos o xi menos. Cadê? Aqui, ó. Aqui é raiz de 2 e menos raiz de 2. Então, seria para aqui. Aqui estaria o xi menos x. Né? Esse aqui forma outra base. Temos uma base para z, uma base para x. Então, quando você realiza a medida de esse cara aqui, vamos botar esse com color vermelho, desse aqui, desse espinor
Não serve, o vermelho está muito... Esse aqui, mais escandaloso. Desse espinor aqui, se você mede a componente SZ, você vai obter o S, né? Você vai obter, perdão, os autovalores, né? Ou H cortado sobre 2, ou menos H cortado sobre 2. Com probabilidade, esse aqui com probabilidade A ao quadrado. E o outro com probabilidade B ao quadrado. Agora, se você mede esse x, você tem os mesmos... Os autovalores também são, né? H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2. Só que as probabilidades vão mudar, vão depender das projeções desse x em cima da outra base. Dessa outra base aqui, que é definida aqui. Aqui você vai ter um A', né? Em si mais. E aqui você vai ter um B', em si menos. Essa componente seria. Então, aqui seria... vamos apagar isso aqui. Você teria aqui A' ao quadrado. E aqui B' ao quadrado. Tá? Então, como seria? Vamos lá. O espinor, ele é igual a A vezes xi mais em Z, né? Mais B xi menos em Z. Ou isso é igual a AB, né? AB. Ou posso expressá-lo assim também. Ele é A' xi mais em X mais B' xi menos em X, né? Se eu expressar na outra base, ou você pode expressar em essa base, ou você pode expressar em essa base. Se você realiza a medida aqui, você obtém, de novo, vou repetir tudo, tá? Vai ficar guardado, bem guardado então, na mente. H cortado, você vai obter H cortado sobre 2 com probabilidade A ao quadrado. Ou você vai obter menos H cortado sobre 2 com probabilidade B ao quadrado. Tá? Se você mede isso aqui, se você decide medir esse Z, né? Agora, se você decide medir esse X, então você vai obter H cortado sobre 2 com probabilidade A' ao quadrado. Ou menos H cortado sobre 2 com probabilidade B' ao quadrado. E qual é o valor de A' e B'? Aí é fácil, olha. Vou botar aqui. Tenho AB, isso tem que ser igual a A' vezes o espinor. Esse aqui, esse espinor aqui. Esse é autoespinor, né? Ele tínhamos visto que era igual a raiz de 2, perdão. Cadê ele? É 1 sobre a raiz de 2, tá aqui. 1 sobre a raiz de 2 vezes 1. Então, aí, vezes 1 sobre a raiz de 2 vezes 1. Mais B', 1 sobre a raiz de 2 vezes 1 menos 1, né? Então, aqui é fácil, aqui já fica fácil já. A vai ser igual a A' mais B' sobre raiz de 2. E B é igual a A' menos B' sobre raiz de 2. Né? Então, vamos passar para outro quadro. Se eu somar... Não. Posso deixar assim. A vezes raiz de 2 é igual a A' mais B'. Tá? O raiz de 2 passa para o outro lado. E B vezes raiz de 2 é igual a A' menos B'. Então, se eu somo, vou obter que 2 vezes A' é igual a
a mais b raiz de 2. Então, a linha é igual a mais b sobre raiz de 2. E analogamente, você faz agora subtraindo, vai obter que b' é igual a menos b sobre raiz de 2. Tá? Então, o meu espinor, ele, em essa outra base, ele vai ser representado como a mais b raiz de 2 vezes xi mais em x, mais a menos b sobre raiz de 2 vezes o xi menos em x. Né? Então, a probabilidade, se eu meço esse x, a probabilidade, vou obter h cortado sobre 2 com probabilidade a mais b ao quadrado sobre 2. Ou vou obter menos h cortado sobre 2 com probabilidade a menos b ao quadrado sobre 2. Né? Então, vamos fazer um exemplo. Suponha que você tem uma partícula de spin 1,5. Tá? Essa aqui é uma partícula com esse spin. Tá? E ela está no estado xi igual a 1 sobre raiz de 6, 1 mais i, 2. Tá? Então, aqui facilmente o que fazemos é, vou identificar o A e o B. Isso tem que ser igual a B. Tá? Identifico o que é igual a A e o B. A vai ser igual a 1 mais i sobre raiz de 6. E B vai ser igual a 2 sobre raiz de 6. Então, qual é a probabilidade de obter? Probabilidade de obter h cortado sobre 2 e menos h cortado sobre 2. Quando eu meço, se eu medir esse z ou se eu medir esse x. Quais são as probabilidades? Eu sei que vou obter, nos dois casos, justamente eu vou obter esses autovalores, né? Mas qual seria a probabilidade? Né? Sabemos, acabamos de ver que xi vai ser igual a vezes o xi mais em c, mais v vezes o xi menos em c. Isso também vai ser igual a mais b sobre raiz de 2 xi mais em x mais a menos b sobre raiz de 2 xi menos em x. Né? Então, a probabilidade de, ao medir, aqui, ó, vamos ordenar essa bagunça aqui. Ao medir esse z, obteremos h cortado sobre 2 com probabilidade, seria a ao quadrado, né? Isso vai dar, você pode verificar isso aí. A ao quadrado, você pode verificar. Aqui temos a. Isso vai dar, probabilidade vai dar igual a 1/3, tá? Você verifica isso aí. Agora, obter, separar aqui, menos h cortado sobre 2, a probabilidade vai ser igual a b ao quadrado, e você verifica que isso vai dar 2/3. Tá? Se por outro lado a gente mede esse x, vamos obter h cortado sobre 2 com probabilidade, aí esse termo ao quadrado, né? Você verifica isso, vai dar 5/6. Ou menos h cortado sobre 2 com probabilidade 1/6. Né? Observe que a soma dá 1. A soma dá 1. Aqui também, a soma dá 1. Tem que dar 1 sempre, tá? Então, e o valor esperado? Valor esperado de esse x.
por exemplo, valor esperado desse x. Isso aqui é igual. Como que calculamos isso? Aí é fácil, né? Seria, eu vou ter h sobre 2 com probabilidade 5/6, né? Ou vou ter menos h cortado sobre 2 com probabilidade 1/6, né? O valor esperado é a soma desses dois, né? Isso dá h cortado sobre 3. Tá? E poderíamos ter achado esse valor esperado de outra maneira. Tá? O valor esperado desse x, vocês lembrem, ó, autoespinor aqui, complexo conjugado, esse x transposto, né? X. Esse x, esse aqui como seria? O autoespinor mesmo, né? Esse aqui não é autoespinor, não. Esse aqui é o espinor mesmo. O espinor, xi, ele é igual a, tínhamos visto que ele é igual a 1 sobre a raiz de 6, 1 mais i, 2, né? Então, xi mais vai ser igual a 1 sobre a raiz de 6, aí a transposta. Seria complexo conjugado 1 menos i, 2, né? Então, como seria esse, substituindo aqui? Vai ficar 1 sobre raiz de 6, vezes 1 menos i, 2, vezes esse x, né? Que é h cortado sobre 2, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Esse aqui é o x, esse aqui é o xi mais, e agora aqui o xi menos 1. Faltou 1 sobre a raiz de 6 aqui, 1 mais i, 2. Tá? E se você faz as contas aqui, isso aqui é muito simples de resolver, você vai obter que isso dá também, quer dizer, o mesmo valor aqui, né? Tem que dar o mesmo valor, que é o valor esperado desse x. Então, duas maneiras de resolver isso aí, né? Agora, pessoal, eu gostaria de montar um cenário imaginário de medida envolvendo spin 1/2. Tá? Esse exercício vai ajudar a ilustrar em termos concretos algumas das ideias abstratas que discutimos no início dessa matéria. Tá? Então, vamos pegar um caso bem simples. Suponha que uma partícula se encontra... Então, vamos ver. Exemplo, né? Um exemplo imaginário. Uma partícula se encontra no estado xi mais. Esse xi é xi de Z, tá? Xi mais. Então, eu vou antes de discutir, vamos entender esse estado aqui, como é que seria, tá? Então, o xi mais em Z, tínhamos visto que ele é igual a 1, 0, tá? Em esse caso, o estado, né? O estado xi, que tínhamos visto que tinha que ser uma combinação A vezes xi mais B vezes xi menos, né? Já que ele é igual a xi mais apenas, então A vai ser igual a 1 e B vai ser igual a 0, né? Então, esse mesmo estado xi, ele podia ser representado, tínhamos visto, como uma combinação linear também. Aqui era de Z, né? Isso aqui é Z. Como uma combinação linear dos autoespinores de x menos x. E aqui tínhamos a mais b sobre raiz de 2 como coeficiente. E aqui é a menos b sobre raiz de 2. Mas já sei que a vale 1 e b vale 0. Então, esse coeficiente aqui vai ser igual a
1 sobre raiz de 2, xi mais x, mais, e aqui 1 sobre raiz de 2, xi menos de x. Então, xi vai ser igual a isso aqui também, né? O xi. Aqui não coloquei, né? Eu vou colocar aqui, vou apagar esse A. Eu sei que A vale 1 e B vale 0. Então, vou colocar aqui em cima. A é igual a 1, B é igual a 0. Então, xi é igual a 1 vezes xi mais em Z, mais 0 vezes xi menos em Z. Tá? Então, temos duas representações. Aqui, podemos representar esse estado assim, ó. Aqui coloco o xi menos, aqui o xi mais. Isso aqui é de zero, né? Então vamos lá, vamos botar esse cara com essa cor aqui. Ele tá aqui, né? Antes de discutir, eu quero colocar tudo bem desenhadinho aqui, bonitinho, para não ter dúvidas. E esse tamanho é 1, né? A vale 1, esse aqui é 1. Né? Agora, por outro lado, se representássemos na outra base, teríamos aqui, assim, bem, fazendo 45 graus mesmo. O xi mais em x, e aqui o xi menos em x. De tal maneira que a gente vê que as componentes na outra base, aqui vamos botar a cor vermelha, tá? Aqui você vai ter 1 sobre raiz de 2 e aqui você vai ter 1 sobre raiz de 2 também, né? Aqui essas duas componentes aqui, 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2, né? Então, vamos lá. Vamos voltar ao branco. Tá, vamos agora sim discutir. O estado é esse aqui, né? O estado da partícula. Esse aqui é o xi, tá? A partícula se encontra no estado xi, que é igual a esse aí. Tá? Então, se alguém perguntar qual é a componente z do momento angular, se alguém me perguntar isso, então eu vou responder: olha, a componente z do momento angular é igual a minha resposta vai ser h cortado sobre 2, né? Mais h cortado sobre 2. Olha, tá aqui. Tá aqui. O autovalor desse autoespinor é h cortado sobre 2, né? E isso aí que está acontecendo, né? Tá em esse espinor com probabilidade 1. Né? Então, o autovalor desse cara é h cortado sobre 2. É o que está aqui. Tá? Então, e se realizássemos a medida, isso aqui a gente já sabia de antes, né? Mas se realizássemos a medida, a gente vai obter esse valor com 100% de acerto. Certamente vamos obter esse valor, porque estamos em esse autoestado, xi mais, tá? Mas se o nosso interrogador ele pergunta qual é a componente x do momento angular de spin, qual é essa componente? Então, olha, esse é o autoestado, né? Temos 50% de chance, ao realizar a medida, 50% de chance de obter h
Quer dizer, aqui a probabilidade, aqui ó, a probabilidade nesse caso aqui vai ser 1 sobre 2, né, que é isso ao quadrado. E aqui a probabilidade também vai ser 1 sobre 2. Então, temos 50% de chance de obter h cortado sobre 2 e 50% de chance de obter menos h cortado sobre 2. Tá? É 50-50 quando tentamos medir x. Esse x, perdão, né? Então, resposta 50% e 50%, né? De h cortado sobre 2 e menos h cortado sobre 2. Não sabemos o valor exato, como era no caso anterior, né? Agora, o que acontece? Se o nosso interrogador é um físico clássico ou um físico que segue a escola realista, da qual falamos na interpretação estatística da função de onda, então ele vai ficar impaciente e vai dizer: ah, então você não sabe o verdadeiro estado da partícula, né? Você não sabe, porque você não sabe me responder qual é a probabilidade, qual é o valor de Sx, né? Aí respondemos, né? Pelo contrário, cara, a gente conhece de maneira precisa qual é o estado da partícula. O estado da partícula é esse aqui. Se mais dizer, né? Aí o cara responde, mas então por que você não pode me dizer qual é a componente X do spin? Esse aqui. Tá? Aí respondemos, porque ela simplesmente não tem um determinado valor de componente x, né? Não tem um determinado valor. E na verdade não poderia ter, né? Pois se você conhece esse z e esse x, né? Se você conhece eles dois, então exatamente eles dois, então estaríamos violando o princípio de incerteza, né? Aí, enquanto estamos discutindo isso, não, que violamos o princípio de incerteza, o nosso camarada, ele já foi lá medir a componente X. Esse aqui, já foi lá e realizar uma medida. Tá? E ele diz, né, e aí ele obtém, imagina, ele obtém, vamos botar aqui, e acabou, estou na página 30 já, acabou a marcação que eu tinha feito. E ele obtém h cortado sobre 2, digamos, tá? Então estava aqui xi menos dz, xi mais dz. Né? E ele obtém, vamos botar assim, aqui está o xi mais dx e aqui o xi menos dx. Aí o nosso camarada foi lá medir e obteve esse valor aqui, h cortado sobre 2, o respectivo autovalor desse cara aqui, né? H cortado sobre 2. Aí ele triunfante, ele diz, ah, você mentiu. Né? Esta partícula, ela tem perfeitamente um bem definido valor desse x. Ele obteve h cortado sobre 2, né? Ele achou h cortado, ele realizou a medida e achou h cortado sobre 2. Aí respondemos, bom, sim, é verdade. Agora, ele tem esse valor, né? Mas isso não prova que ele tinha esse valor imediatamente antes de realizar a medição. Né? Você tinha 50% de chance de ser um e 50% de chance de ser o outro. Né? Aí o cara, né, nem ouviu o que a gente falou, né? Aí ele diz, ah, agora eu conheço esse x e esse y. Eu conheço esse x. Ele diz, né? Eu conheço esses dois. O que aconteceu com o seu princípio de incerteza? Né? Se eu conheço os dois, então o princípio de incerteza não funciona. Aí a gente responde, né? Cara, me perdoe, mas você não conhece esse x e esse y.
durante a sua medida, você alterou, olha só, você alterou o estado. Agora, ele é um autoestado de esse x. Ele está aqui agora, você alterou. Antes estava aqui, né? Agora alterou para esse valor, né? Se você agora conhece esse x, né? Esse x é h cortado sobre 2, você não conhece mais esse y. Esse z, perdão, aqui era esse z, né? Aqui era esse z. Você não conhece mais esse z. Aí o cara diz, cara, mas eu fui extremamente cuidadoso na hora de medir, para não perturbar a partícula quando eu medisse o ECX. Tá? Aí respondemos, né? Cara, tudo bem, se você não acredita em mim, vamos checar, vamos medir esse Z. Novamente, vamos medir esse Z. Aí só de sacanagem obtemos o valor de esse Z igual a mais H cortado sobre 2, né? Só para contrariar, né? Mas o que acontece? Se realizarmos essa medida muitas vezes, vamos obter 50% de chance de obter menos H cortado sobre 2 e 50% de chance mais H cortado sobre 2. Né? Essa não é a componente, não. A componente aqui era outra componente. Né? Essa aqui é autovalor que poderíamos obter ao medir. Né? Então, se realizarmos muitas medidas, vamos obter isso. Então, esse exemplo, ele demonstra-se de maneira concreta o que tínhamos mencionado antes na interpretação estatística da função de onda e nas escolas, né, da mecânica quântica.